Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula desse módulo 2, que são fórmulas e funções básicas. Nesse vídeo vamos abordar as funções de texto, então, para que elas, quais seriam as utilidades dela no dia a dia e como que a gente pode fazer, executar essas funções. Então vamos lá. A função texto, ela tem uma finalidade de padronização muito útil. Por exemplo, eu quero pegar uma data e eu quero formatar ela para fins de que não fique constando como valor, porque o Excel, não sei se vocês sabiam, mas o Excel ele calcula a data como um dia a partir de 1900 lá. Então todas as datas elas são calculadas em formato numérico, se você observar, e você pode padronizar rapidamente utilizando essa função texto. Então você colocaria aqui igual texto. Se você quiser dia, mês e ano, você começaria essa função com abre aspas, dia, por exemplo, 2 dias, né? Aí, se você quiser separar pela essa barra, pode usar M de mês e ano. Fecharia aqui. Se você quiser padronizar com apenas 2 algarismos para o ano, pode também. Enfim, se você quiser escrito, aí você já pode colocar aqui com 3 caracteres o M. Se você quiser escrito maior, aí você já pode colocar mais um M, que ele já vai colocar o nome inteiro do mês ali daquela forma. Se você quiser apenas o mês e o ano, você pode colocar tanto dessa forma quanto daquela forma que a gente já falou, que é apenas 2 algarismos, 4 algarismos para o ano também se você quiser. Então é assim que a gente configura. Basicamente a gente pode pode também transformar números em texto se você precisar. Então aí você colocaria aqui, por exemplo, eu quero que ele separe o número sem colocar esse ponto. Eu quero que ele coloque aqui, por exemplo, a vírgula. Beleza. Agora vamos dizer que eu não quero que apareça. Eu quero que ele corte os centavos. Só quero o número. Então você pode colocar aqui apenas o número. Observe. Da forma que você estabelecer, é a forma que ele vai criar. Uma forma de você saber como que o Excel trabalha com essas informações assim para você estabelecer o texto é você vindo aqui no personalizado. Então você pode colocar o RS. Esse quadrado aqui ele serve para quando você não sabe, por exemplo, se o número vai ser de 1 ou se vai ser de 1 milhão. Quando ele passa de 1000, aí você pode colocar, por exemplo, o ponto para separar o milhar e assim por diante. Então, basicamente, o 0 você pode colocar para ele ser reconhecido como mero tracinho, se você quiser, ou como nada. Em alguns casos eu prefiro que ele não apareça para não poluir o relatório. Então, basicamente, para isso que serve a função texto. Ela vai transformar os números, se você precisar, em texto. Então, para fim de importação em relatório é muito útil, é muito necessário. E você pode também configurar ela para, por exemplo, CPF. Eu quero que ele reconheça esse CPF aqui no formato que a gente coloca lá. Então, número, ponto, número. Aí ele vai pegar e vai colocar naquele padrãozinho lá. Ok. Uma outra forma de você colocar o CPF já para ficar visualmente mais parecido com o que a Receita também estabelece, né? Você utilizar aqui a formatação. Aí você pode colocar aqui por meio do personalizado, você pode colocar aquele formato lá que a Receita utiliza, né? Opa! Então, por exemplo, aqui já ficou no padrão. Aí eu posso vir aqui no pincelzinho, pincel de formatação, e copiar essa formatação para as demais células. Deixa eu copiar aqui. Que aí tem que selecionar com o mouse, mas ele aplica o formato para as demais. E outra forma de você fazer essa copiar e colar aqui também é pelo colar especial, que é Ctrl C. Mas você vem no Ctrl Alt V se estiver no Excel, ou Ctrl Shift V se você estiver no LibreCalc, e cola somente formatos. Aí é uma das formas de você colar apenas formatos. Mas isso a gente vê numa aula específica sobre isso. Ok. A função
substituir. Eu utilizo ela quando eu tenho, por exemplo, algum tipo de caractere que não está batendo. Por exemplo, eu vou comparar relatórios, e os relatórios estão diferentes por causa que justamente uma pessoa escreve o E comercial, outra coloca o E. Uma pessoa utiliza aquele ponto e outra coloca sem o ponto. Uma coloca traço, MEPP e tal, traço. Então você não quer que apareça o traço porque você quer comparar os dois relatórios e os dois não têm o traço. Então você poderia utilizar essa função substituir para fins de substituir por nada ou substituir por um outro negócio, por exemplo, por um outro símbolo. O E comercial você quer substituir por E normal, ou o E você quer substituir por E comercial, vice-versa. Então, a função substituir, ela vai fazer uma pesquisa do texto. Aí você vai colocar qual a célula que você quer fazer a substituição. Por exemplo, aqui tem um texto ali. Eu não quero que seja assim, eu quero que seja assim. Então aqui ele vai substituir, toda vez que ele encontrar essa palavra, ele vai fazer a substituição. Quando ele não encontrar, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Localiza o próximo. Ele está procurando. Aqui eu estou procurando apenas nas células, e como todas as células aqui têm fórmulas, ele está encontrando. Mas deixa eu fazer um filtro aqui, só para a gente verificar todas as vezes em que apareceu o nome. Digito texto. Então aqui toda vez que apareceu o nome Camila, ele fez a substituição. Quando ele não encontra, ele não dá erro, ele simplesmente não faz a substituição. Quando eu quero limpar relatório, por exemplo, em extratos bancários, às vezes eles vêm com muita informação que eu não quero. Então, às vezes eu quero tirar uma palavra desnecessária ali daquele extrato. Aí eu posso colocar essa função substituir também e colocar o texto que eu não quero que tenha. Por exemplo, eu quero que aqui seja substituído por nada. Então eu coloco simplesmente aspas duplas. Então, se eu encontrar a palavra, pode nem ser a palavra inteira, pode ser só parcial. Toda vez que ele encontrar aquelas letras, aquele caractere que vocês definiram naquela célula, ele vai substituir por nada. Foi o que a gente estabeleceu aqui nessa função substituir. Eu utilizo ela muito para essa finalidade de correção de relatórios, para fins de comparação. Quando eu quero, por exemplo, comparar utilizando nomes. Na aula anterior a gente viu sobre utilizando o CPF, mas se, por exemplo, eu quisesse verificar os nomes, aí eu poderia utilizar essa função de substituir aqui para manter a padronização dos relatórios. Se eventualmente alguma pessoa costuma digitar errado uma palavra, você pode também utilizar isso daqui para fins de correção daquela palavra errada que a pessoa digitou. Enfim, é para essas finalidades que eu costumo utilizar a função substituir. Mas não fique limitado a ela. Se você encontrar alguma outra aplicação, pode usar também. A concatenar e a unir texto, elas são similares. A função concatenar, basicamente ela poderia ser substituída pelo e-comercial facilmente. Para que serve a concatenar? Concatenar. Eu coloco os textos que eu quero unir. Geralmente é utilizada em importação de relatórios. Por exemplo, se eu utilizo a importação e o meu critério separador é a vírgula, aí eu coloco concatenar, coloco a célula que vai ser unida, coloco na ordem que eu quero fazer a união, por exemplo, das informações. Aí não posso esquecer do ponto e vírgula toda vez e colocar o critério que vai ser separador. E aí eu vou fazendo a concatenação, que é a união. A concatenar basicamente é a união de várias informações. Então, se eu quero unir, por exemplo, a próxima agora, eu colocaria também essa célula aqui. Aí, o que vai ser unido? Aí o meu critério. Aí eu coloco novamente outra célula que vai ser unida, por exemplo, o número da nota, o critério que vai separar. E aqui, observe que a gente colocou muitas vezes o critério. Nesse relatório aqui, por exemplo, ele está colocando a data, o nome, o CPF, o número do documento e o valor. Se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui a data no formato de data mesmo, que não está, né? A gente utilizaria aquela função que a gente aprendeu na aula de hoje, texto, ponto e vírgula, coloco aqui dia a dia
Posso colocar tudo junto, por exemplo, se o meu programa ele importa dessa forma, eu coloco aqui, fica dia, dia, mês, mês, ano, 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 sem separar por barrinha. Ou eu posso colocar barrinha se eu precisar, por exemplo. E ele vai entender dessa forma que ele tem que colocar. O valor aqui, ele está sem o ponto, mas se eu quisesse colocar com pontos, o meu sistema entende com ponto, então eu viria aqui onde está o valor, colocaria texto, aí eu colocaria o formato que eu quero do meu texto. Se eu quero com separador de milhar, por exemplo, eu colocaria dessa forma, e assim por diante. Ok, faltou um parênteses somente para corrigir aquela minha função de texto que eu coloquei aqui agora. Então, aqui eu já teria uma função de texto também, de união de textos, né? Ela poderia ser feita rapidamente, utilizando também a mesma, deixa eu copiar aqui a função concatenar, só que aí, em vez de eu colocar concatenar, eu vou colocar utilizando o e-comercial, para vocês verem como funciona da mesma forma. Então a gente faria da seguinte forma, igual a data, aí em vez de ponto e vírgula eu coloco o e-comercial, em vez do ponto e vírgula aqui eu coloco o e-comercial novamente, o e-comercial novamente, aqui de novo. Então, basicamente o e-comercial ele serve para fazer a união de células dentro da célula em que eu estou. Ele vai fazer a união dessas informações das células dentro da célula em que eu estou. Tá, então aqui ele está unindo. Observe que ficou igualzinho. A diferença é que eu utilizei o e-comercial. Eu utilizo o e-comercial quando eu quero unir uma informação e eu não quero ter o trabalho de utilizar nem concatenar nem unir texto. Agora eu vou utilizar a melhor função, na minha opinião, que ela não existia no Excel nas versões de 2007 até mais ou menos 2015. Ela passou a existir nas versões mais recentes, que é um unir texto. Essa unir texto, ela já existe no LibreOffice há bastante tempo. Aí aqui, observe que ainda está até em inglês aqui, ó, delimitador e ignorar vazio e o texto, né? Aqui, delimitador, a gente vai colocar, entre aspas, o sinal que a gente quer que faça a delimitação. Como a gente fez aqui um exemplo da vírgula, eu vou colocar como uma vírgula. No escritório eu costumo trabalhar com ponto e vírgula. O verdadeiro e falso, quando eu quero que ele ignore eventuais células que estejam em branco, eu coloco para ele o 0. Quando eu não quero que ele ignore, quando eu quero que ele ignore, que ele não preencha, que ele passe para o próximo sem colocar o delimitador, eu coloco 1. Então vamos fazer das duas formas. O verdadeiro, então agora, quer dizer, vamos fazer primeiro pelo falso, que é pelo verdadeiro, que é ignorando, que é preenchendo, né, no caso. Aí eu vou colocar todas as células que eu quero que ele faça essa união. Observe que agora eu só preciso colocar o ponto e vírgula. Ele já vai entender que eu tenho que unir aquelas informações. Outra questão é que a gente vai continuar precisando da fórmula texto para fins de padronização. Então, se o meu sistema ele não reconhece a data naquele formato numérico, eu preciso colocar a data no formato que o meu sistema reconhece. Então, se é no formato dia a dia, mês, mês, ano, 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 eu utilizo a fórmula texto. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com a fórmula texto para a célula onde está o valor. Aí a mesma questão, se eu preciso colocar o separador de milhar ou não. Faltou um parênteses aqui, provavelmente, não. Faltou parênteses aqui para a data, eu esqueci de colocar. Aqui não tem uma letra da forma. Ok, agora eu aceito a correção, que era o último parênteses aqui que eu não tinha colocado. Então ele fez a união. Outra função que eu não coloquei aqui, mas que é muito útil também para fins de padronização. Muitos sistemas às vezes está tudo minúsculo, outro está maiúsculo, primeiro é maiúsculo. Existem as funções maiúsculo, tá com acento, né? Então você coloca maiúsculo e coloca a célula que você quer transformar em maiúsculo. Faltou um S aqui. Observe, ele colocou tudo em maiúsculo. Se eu quisesse que fosse a primeira em maiúscula, daí eu colocaria aquela pri maiúscula. Então ele entende que a primeira letra em maiúsculo, ele vai deixar assim todas as funções, todas as letras.
Na contabilidade no Questor a gente costuma utilizar só maiúsculo, tudo maiúsculo. Então tudo que é importado lá no sistema é tudo em maiúsculo. Por fim de padronização, para essa questão de manter tudo num formato apenas. Então aqui eu poderia colocar também essa função maiúscula. Aceita a correção. E pronto. Eu teria todas as letras em maiúsculo aqui, fazendo a importação, não teria problema nenhum. Deixa eu ver. A concatenar a gente já falou. A unir texto também. A substituir também. Então basicamente a aula de hoje foi sobre essas funções de texto. Deixa eu só ver se não tem mais alguma importante de a gente falar aqui rapidamente. No menu. Tá. Nas funções de texto, arrumar. Ela é muito útil para a gente corrigir relatório, por exemplo. Digamos que aqui eu tenha colocado ou a informação que a pessoa me mandou lá tinha um monte de espaços. Está vendo como fica feio a importação? Então, o que eu poderia fazer rapidamente para arrumar, para o relatório não ficar feio, para padronizar? Coloco arrumar e beleza. Vou aceitar aqui a correção, que só não coloquei um parênteses lá no final. Então aqui observe que ele tirou os espaços que estavam desnecessários. Além de fazer isso, a pessoa me mandou um relatório com quebra de linha. Olha que coisa feia que fica na planilha. Então, quando eu não quero isso, quando eu não quero que ele faça alguma quebra de linha, existe a função tirar. Então, a gente vem igual a tirar. Ele vai tirar esses caracteres que não são impressos. Aí a gente pode combinar com arrumar e ele vai arrumar a nossa célula. Então, essas duas funções são muito úteis também no dia a dia para fins de padronização. Tá? Essas outras funções aqui de texto a gente vai falar em outros vídeos, então não há necessidade de falar nesse momento. Acredito. E a procurar ou localizar, as duas funções são parecidas. A diferença é que a localizar, ela vai localizar a informação mais próxima, mais similar que ela encontrar, ela já vai retornar. Vou dar o exemplo da procurar. Procurar, vou colocar Silva, o texto procurado. Vou escrever errado mesmo. Silva, e aí no texto, aí ele não vai encontrar em lugar nenhum, mesmo que tenha. Por que ele não vai encontrar? Porque tem que estar exatamente da mesma forma que você definiu no critério de procurar. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui tem um Silva, tá vendo? Então, se eu quero localizar, mas quero que não faça essa diferenciação, eu utilizo a função localizar. Então, ele vai me retornar a posição no texto em que essa palavra se encontra. E se ele não encontrar, ele vai simplesmente deixar daquele jeito lá. Aí, agora já a procurar, ela tem que estar exatamente daquela forma. Por exemplo, aqui se eu fosse escrever com a minúscula, eu utilizaria procurar e ele vai encontrar. Então, basicamente, para isso que serve essa função de texto aqui de localizar e de procurar. É utilizada junto com outras funções mais avançadas para fins de extração de informação. A gente vai falar mais à frente. Bom, basicamente, das funções de texto que seriam necessárias a gente estar trabalhando aqui no nosso curso, a gente abordou todas nessa aula. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre a função de DataM, dia-trabalho, dia, mês, ano, dia da semana, algumas funções que existem no LibreCalc que não existem no Excel e vice-versa. Então, e assim a gente vai finalizar o módulo com um autoaprendizado de funções.